Foi minha esposa, verdadeira, muito chegada no Senhor de Deus, no Deus. Amém. Podemos ser saudados, digo amém. Amém. Glória a Deus, louvando o Senhor, para o Senhor. Senhor de Deus, é o que eu escolhi. Amém. Depois que estivermos a ministrar a palavra, já tenho feito essa parte. Oremos, bendito Deus e Pai, que pedimos neste Espírito de seja contribuído para a tua obra. Estende as mãos sobre as nossas cidades. Abençoa, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada a Deus. Eu saúdo a igreja que apareceu. Amém. Saúdo a igreja com presença setembro. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Agradeço a Ele por essa oportunidade que nos concede. É verdade. É um privilégio estar aqui na casa do Pai. Aleluia. Presença setembro. Amém? Amém. Oh, meu Senhor, dai mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim.
Amém, glória a Deus. Muito bem, amados. Amém. Os queridos, nós temos, hoje, pela graça de Deus, esse santo privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor. Glória a Deus, Para estar meditando a palavra de Deus e também cercando nesse caso. Aleluia. Nós vamos ouvir uma palavra do nosso irmão João. Amém? Vamos liberar a atenta a voz do Senhor. Aí o irmão Bebê, alguém lá por aí, Bebê. Deus é fiel, aleluia. Deus Santo, aleluia. Semana me salvo, a igreja, a paz do Senhor mais uma vez. Amém. Graças a Deus, assim como a gente, nosso pastor. Quero ser bem rápido, em nome do Senhor Jesus Cristo. É importante nós estamos na casa de Deus, porque na casa do Senhor Jesus nós ouvimos muita coisa boa, vemos muitas palavras do Senhor Jesus, que é uma bênção do Senhor Jesus. Eu quero ser bem rápido, em nome do Senhor Jesus, livro de Marcos, em nome do Senhor. Glória seja dada no nome de Jesus Cristo. Capítulo 10. Glória seja dada no nome de Jesus Cristo. Marcos, capítulo número 10. Amado Jesus, que nos diz a palavra do Senhor Jesus. E o versículo de número 46, bem conhecido esta palavra, mas é muito importante para cada um de nós, a cada dia que estamos na casa do Senhor, nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Em nome de Jesus, que nos diz a palavra do Senhor, capítulo 10 de Marcos, o versículo número 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que coisa boa, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Quando estamos necessitados de algo na vida e que nós cremos que só Jesus Cristo é a solução para aquele problema. Porque a situação deste homem não era tão boa. Porque que coisa boa e gratificante é cada um de nós agradecer a Deus pelos olhos, pela vista que Deus tem dado, por nós estar andando, por nós estar pegando com as mãos nas páginas da Bíblia, espalhando ela e glorificando o nome do Senhor Jesus. Temos que agradecer a Deus todos os dias, porque não é bom. Às vezes acontece porque estamos vivendo na terra e nós não sabemos o que nós vamos enfrentar no dia a dia da nossa vida. Eu só sei que uma coisa importante é estar com Jesus Cristo. Venha o que vier, mas esteja firme e forte com nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele é a solução para o problema da nossa vida aqui na terra, e o maior problema que se não fosse Jesus nós não conseguia, que era a vida eterna. Essa é uma chave. Mas nós observamos que neste texto, dos ferrados aqui, mostrando o Senhor, Jesus, quando ele sai de Jericó, né, que estava ali, sai, ele se depara, que é mais rápido, irmãos, ele se depara com este cego, né, Bartimeu, que era conhecido como Bartimeu, cego de Jericó, e nós observamos, irmãos, que era uma necessidade muito grande que esse homem tinha. Era de um dia enxergar como todo mundo enxergava,
caminhar como todo mundo caminhava, mas eu acredito, irmãos, que este homem já tinha ouvido falar de Jesus Cristo por alguém. Por alguém tem um nome chamado Jesus. Este homem é capaz de fazer o que ninguém na terra pode fazer. Isto, irmãos, é para estar dentro do nosso coração e na nossa mente bem avivado, que nós temos Jesus que é capaz de ir aonde a medicina não vai. Isso nós temos que estar cientes, ainda que o problema atinge um lado muito grande. Às vezes até escutamos alguma notícia do médico que não é tão agradável, mas você e eu, como crente, nós temos que entender e nós temos que realmente estar na nossa mente acesa como uma luz, que nós temos um Cristo que era muito além da medicina e dos médicos e dos elétricos e de tudo. Ele vai além do que nós imaginamos. E nós observamos o que pode ter esta fé em Cristo. Eu sempre digo, Senhor, me dá fé para que eu possa ver Deus curar através da oração. Me dá fé, Senhor, para que nós possamos orar e ver Deus falar para que o nome dele seja glorificado na terra. Porque tudo que Deus faz na minha vida e na sua é para nós dar glória e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E seguindo, né, irmão? Siga ele, por mais que ele algo que ele vai fazendo ou não, porque ele tarda um pouquinho, mas o alvo é seguir a Jesus. E nós observamos que no versículo, e temos que ter cuidado, irmãos, porque no dia a dia que você está buscando a Jesus, seja por libertações, seja por cura, seja por algo que você está buscando, a vez por algo que está lhe prejudicando na vida, você tem que estar atento, porque sempre o inimigo, ele gosta de botar obstáculo para você parar de clamar o nome de Jesus Cristo. Mas a vitória é para quem segue firme, olhando para Jesus Cristo, confiando. Meu negócio é com Jesus Cristo. Meu negócio é com Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz no versículo 47: e ouvindo que era Jesus, que coisa linda, eu vi que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque quando ele viu falar que era Jesus Cristo que vinha, ele disse: pronto, é hoje. É hoje a minha vitória. O crente não tem que estar com essa fé acesa. É hoje, é amanhã. Mas Deus ainda é poderoso para dar vitória na minha solução, que eu não posso fazer. Então, quando ele viu aquela palavra, ele disse: é hoje no coração. E aqui tem coisa linda aqui, viu? Coisa linda que eu fico olhando na Bíblia e fico observando Jesus. Que coisa boa é uma fé viva. Eu posso ter fé morta, viu, irmão? Aquela fé que diz assim: eu sei lá, parece, mas a fé viva é aquela que você diz: eu creio, estou ciente que Ele é poderoso, Ele pode fazer hoje, Ele pode fazer amanhã, porque tudo está na mão dele, no controle do Senhor. Não é? E nós observamos na Bíblia que quando ele viu falar que era Jesus, ele começa a clamar em sua palavra. E a palavra nos diz, no versículo ainda de número 48, quando nós vemos na Bíblia que quando ele começa a clamar, você vai observar na Bíblia que agora vem alguns obstáculos, e muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas já pensou, irmão, você está ali aceso, é hoje, Deus vai me dar vitória, Deus vai me ajudar, eu vou conseguir, eu vou ser vitorioso, eu vou estar na promessa porque Deus vai me ajudar. É você escutar alguma coisa nos seus ouvidos, não vai dar certo não. Cuidado, irmão, nunca tire o seu foco daquilo que você está pedindo diante de Jesus Cristo. Sempre o foco é Jesus. Por isso que ele disse: não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas olhe para o alto. E o alto é Jesus de Nazaré. Assim é aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Não olhe, irmão, para a dificuldade. Não olhe, eu sempre digo assim no Aligatel, não olhe para o tamanho do seu problema, mas veja o seu problema, irmão, longe, e veja Jesus bem perto de você. Aí você, para ver quem está perto de você, se for grande, Jesus é grande, você vai para cima assim. Aí você vê o portãozinho vindo lá na frente. Mas Jesus é fiel. E nós observamos que este homem, quando ele escuta estas palavras, alguém
veio dizendo, irmão, está pedindo socorro. Ele queria um milagre de Jesus Cristo. Não sei o que você está pedindo nesta noite. Eu só sei que o nosso Jesus é Deus de milagre. E Ele gosta de fazer para o nome dele ser glorificado aqui na terra. Então nós observamos que aqui diz, na sua palavra, e muito repreendia para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não deu ouvido à voz de esquerda, nem à voz direita, nem para um lado, nem para outro. Ele continuou. Ele disse: agora vou encher meu pulmão, e agora é que eu vou clamar, porque o que eu quero é receber. Quem me dá não é quem está mandando eu me calar, não. É quem está passando aqui. E meu negócio é com ele. E se é com ele, eu não vou parar. Não vou ele que manda parar. Eu vou continuar glorificando o nome do Senhor Jesus. Irmão, isso chama a atenção da igreja, de cada um de nós, que mais toque, irmão, naquilo que você quer. Olha, diga: Jesus, tu és quem cura, tu és quem liberta, tu és quem salva, tu és quem faz, tu és quem manda, em cima e manda embaixo. É Ele, é o nosso Jesus. Então, observe na sua palavra que quem tem fé e está em busca de Jesus Cristo, e não é coisa boa. Esse homem não parou de forma nenhuma de clamar a Jesus Cristo. E uma coisa que me chama a atenção na Bíblia é que no versículo 49 você vai ver que quando mandaram calar-se, ele gritava mais forte. E no versículo 49 ele diz: Jesus parando, que coisa boa, Jesus para ouvir crente. A gente se levanta de madrugada, bota o joelho no chão e diz: eu vou orar de madrugada, eu vou orar de dia, eu vou orar no ciclo de oração, mas eu vou orar até as portas do céu se abrir. E quando se abrir, você começa a glorificar. E siga Jesus, meu irmão. Quando que ele for fazendo, não pare não, porque a gente tem crente que quando recebe a bênção, se esquece de agradecer e de glorificar o nome do Senhor. Mas aqui chama a atenção que quanto mais Deus faz, mais de pé você tem que estar. Adorar a Deus e caminhar ao Senhor pelo caminho. Jesus acha aberto que nós caminhamos com Ele no caminho. Ele na frente e nós atrás. E nós observamos que o texto diz assim, ó: e Jesus parando, Jesus ouve, disse que o chamasse. E chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Alguém disse: para, não grita não está vendo que ele vai te ouvir, ceguinho. Mas Jesus para, vai na frente, caminha, né? Aí na frente ele diz: para, dá uma parada, dá uma olhada. Eu fico pensando nesse disco, quem sabe, né, irmão? Se Deus nos chamou, mesmo daqueles que ele disse: ceguinho, se cale. E Jesus me bateu no ombro assim e disse: ei, você, vá lá onde está ele e me traga ele até aqui. Diga que eu estou chamando ele. E ele voltou com a cabecinha baixa e disse: ô ceguinho, Jesus está te chamando. Tenha ânimo, tenha alegria, tenha força. Irmãos, quem crê, irmãos, ele sabe o que está fazendo diante de Deus. E o que me chama a atenção, irmãos, aqui bem rapidinho, é no versículo 50. Bom, isso aqui é para quem tem fé. Isso aqui é para quem acredita que a vitória chegou. No versículo 50 diz assim, ó: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Espera aí. Você irmão sabe que o ceguinho daquela época, eles andavam com a capa. Aquela capa demonstrava que aquela pessoa era cega. Jesus não disse assim: vai lá e diz ao ceguinho que me venha cá, e ele tira a capa. Não, irmão, a capa ele lançou porque ele acreditou no coração que nunca mais ia precisar da capa, porque a vitória tinha chegado. Isso é fé, irmãos? Porque ele deixou a capa, ele lançou aquela capa, irmão, pela fé, e ele sabia: nunca mais eu vou precisar de andar com esta capa, e ninguém vai ver eu mais cego como eu sou, mas eu vou ficar santo de Deus demais. E você vê que um texto, porque lançar, irmão, é tirar de si e lançar fora. Como diz: eu não preciso de você acabar. Eu não preciso, né, irmãos? Que coisa boa é crer no coração. E a palavra de Deus diz que ele diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Agora é
Senhor, não quero saber dessa capa mais, porque eu tenho certeza que se Ele mandou eu ir lá, eu sei que minha vitória é certa, não tem dúvida. E mais interessante do que eu vejo, eu estou um pouquinho rápido, irmão, isso é muito importante você meditar com calma e pegando para você, para dentro de você, aquilo que você está pedindo a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha, a dificuldade é grande, o lugar de hoje, mas se lembre, Jesus é maior. E Ele é poderoso, Jesus não é impedido. Quando nós damos lugar a Ele para fazer nada, ninguém pode pedir o que Ele quer fazer na sua vida. A realidade é essa. Só se Ele não quiser, mas se Ele quiser fazer, Ele faz. Não tem ninguém no mundo que possa impedir quando Deus bota a mão e diz: vamos dar vitória. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, ó. E Jesus falando disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, homem obediente, respeitoso, mestre, que eu tenha visto. Porque o que ele queria era aquilo, irmão. O que é que você quer nesta noite? Continua pedindo e dizendo: tu és o Deus de Bartimeu, tu és o Deus da mulher do fruto de sangue, tu fizeste lá e ainda faz aqui para teu nome ser glorificado. E nós vemos, irmãos, pela fé em Cristo Jesus. E quem é que vai ter uma oportunidade dessa, né, irmão? Não está clamando por uma cura, clamando pelo milagre. Aí na hora o próprio Jesus disse: que é esse eu faço? Irmão, só quem pode essa palavra é Jesus. Eu não tenho inscrição de dizer isso com você. Porque às vezes eu lhe ajudo a levantar, eu lhe ajudo a levar no hospital, mas eu não posso dizer essa palavra. O que é que tu quer que eu faça? Só quem diz isso é Jesus Cristo, que morreu e está vivo no terceiro dia. O que ele poderia fazer? Quando quer que ele pedisse e estivesse de acordo com a palavra, ele fazia. Mas quando ele disse: quem queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero é ver, Senhor, eu quero é ter minha vista boa. E no versículo final, Jesus diz assim, ó: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos seguir a Jesus pelo caminho, irmão, pedindo a Deus a nossa vitória e nós crendo que é certa em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a sua igreja nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amado Jesus. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia, eterno, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amado Jesus. Deus é fiel. Amém, meus amados. Glória a Deus. Preocupe com as coisas deste mundo. Aleluia. Aleluia. Se você buscar Jesus em primeiro lugar, peça dele. Deus é fiel. Não tem empate. Aleluia. Levante e diga: eu vou ter com ele. Glória a Amém? Deus, aleluia. Eu vou buscar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E a resposta vem. Glória a Deus. Vamos ver nosso irmão José cantar um hino para Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. E a igreja vai glorificando a Deus. Amém. Porque Jesus é o rei. Aleluia. Amém? Então confia nele, com certeza ele vai dar. Amado Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos que apareceu, Amém. nós vamos motivo de muita alegria, né? Oh, amado Jesus. Essa palavra gloriosa que o nosso presbítero irmão João Beato acabou de nos ensinar. Muito maravilhosa é a passagem de Marcos 46, onde o cego Bartimeu obteve a sua cura pela sua fé, amém? Canta o louvor 33, peça a igreja que me ajuda. Número 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais um
unido a ti, Jesus. Rodas em mim, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Deus abençoe a igreja. Eu agradeço por usar o nome de Jesus. Amém. Deus é fiel. Deus fiel. Soberania eterna. Aleluia. Muito bem, irmãos. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. A palavra que eu ouvi também pelos irmãos. Quero trazer, irmão, uma reflexão. A palavra do Senhor que sirva para a nossa edificação em Jesus, edificação na fé. Salmo número 125, primeiro versículo diz: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu estava, irmãos, meditando nesta expressão antes de nós observarmos o versículo seguinte, mas estava observando que o salmista nos traz, nos ensina, através dessa expressão. Nós sabemos, quando nós falamos em monte, estamos falando de algo alto. Mas quanto mais alto, maior é a sua base. E os homens aprenderam com a natureza, irmãos, a fazerem edifícios. Aprenderam com as árvores, aprenderam com a natureza em si. Por quê? Porque quando você vê uma árvore muito alta e antiga, você imagina que ela, tanto que ela tem para cima, ela tem para dentro da terra, nas suas raízes, que servem não somente para alimentar a árvore, como também sustentar ela, firmar, ela forma um alicerce. Aleluia. Algumas árvores, elas fazem uma espigão para baixo, quanto mais profunda. Outros têm raízes finas, como o coqueiro, porém são muitas raízes. Sai. E o vendaval vem, a tempestade passa, as águas passam e ela não cai, mas permanece. Aleluia. Eu
estava, irmãos, meditando nisto, quando a palavra diz que não se abala. Não se abala. Provérbios diz que o justo nunca será abalado. Provérbios 10 e 30. O justo nunca será abalado. E quando eu fui observar o que quer dizer a palavra abalar, não é balançar. Não. Mas é romper as estruturas. É perder força. É perder o equilíbrio. Tudo que perde o equilíbrio, que fica, penso, um dia cai. Um dia Jeremias estava perante o Senhor disse: que vem, Jeremias? Disse: eu vejo um prumo. E um prumo é uma ferramenta que o pedreiro usa para poder construir um muro, uma parede. E ele vai colocando o prumo para ver se a parede está aprumada. Porque se ela tiver pensa, não tem esse negócio, eu vou tirar no reboco. Não tem negócio. A gente manda para ele fazer um serviço, aí começa a fazer umas barrigas na parede e rapaz, você está vendo isso aqui? Não, depois eu do reboco. Não. Tem que fazer aprumada logo. Tem que ser. Uma vez eu trabalhava com o pastor Tiago, operava juntamente com o pastor Salvador Memória, e ele se enganou com um trabalhador, porque a parede estava puxando para um lado. Aí ele chamou o pedreiro e disse: vem cá, essa linha aqui o senhor está usando, ela é troncha, é? Maria, troncha, né? Disse: não, senhor. Eu disse: bota essa linha lá na parede lá. E quando veio, deu a barriga. Eu disse: você não presta não. Você que vai cair. Não, pastor, depois eu tiro no reboco. Não, senhor. Não, senhor. Faça a parede aprumada. E ele desmanchou e teve que fazer novamente para fazer a aprumada. A linha é reta. E o prumo também. E a Bíblia diz, irmãos, nesse sentido aqui, não que eu estou falando de equilíbrio, por isso falei prumo, porque quanto mais alto o edifício, mais equilíbrio ele tem que ter. Agora, se você observar, quanto mais alto, mais balanço ele tem. Ele balança. Os ventos fazem isso no vento, mas quem está dentro do centro. Mas ele tem que ter esse equilíbrio. As pontes, quando os carros passam, principalmente se for uma carreira, você está em cima da ponte, você está parado lá em cima da ponte, ela balança. E se ela não balançar, ela se quebra. Ela tem que ter aquele balanço. Mas ela não se abala. Ela tem um jogo de balanço, mas não se abala. A estrutura não pode ser quebrada. Quando nós observamos, irmãos, a fé, crente, tem coisas que até balançam, sabe? Tem coisas que vêm para mexer com a gente. Tem coisas que a gente diz assim: meu Deus, eu acho que eu não aguento isso não. Mas Deus muitas vezes está dizendo assim: deixa. Você está firme, eu estou no controle. A situação está sob o controle, mas o prédio tem que balançar. E tem hora que balança nas suas estruturas, irmão. Mas não abala. Eles também, amados? O apóstolo Paulo mostrou isso. Ele nos mostra, irmãos, que às vezes ele mesmo passou por situações. Vamos ver em segunda carta de Coríntios, aos Coríntios, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, bendito seja no capítulo 4, versículos 8 e 9. O apóstolo Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Veja que
situações que o apóstolo Paulo diz, a pessoa muitas vezes diz, não, mas se Deus estiver, o barco não sofre nada, sofre, Jesus, ele vai guardar você. Olha Jesus. Barco é matéria, é objeto, mas o compromisso de Deus é com a tua vida, com a minha vida, com a nossa vida. A nossa estrutura tem que estar fundamentada, a nossa fé tem que estar alicerçada em Jesus. Amado Jesus. Glória a Deus. Existe uma expressão que nosso irmão Valdomiro gosta de perguntar, ele e irmã de Deus também. Firme e forte. Está firme e forte. Firmeza, irmãos. Fala de estar fundamentado, alicerçado. Ali está firme. A tempestade vem, a enfermidade vem, alguma coisa que quer nos tirar do plano, alguma coisa que quer tirar a paz da gente, mas você está alicerçado, você está firme. Aleluia. E forte, aleluia, é que você tem capacidade de superar. Às vezes as pessoas nos afrontam, querendo, é o inimigo, né? Muitas vezes usa alguém para nos afrontar, querendo tirar o nosso equilíbrio. Você pode até às vezes balançar, mas não perde o equilíbrio, está equilibrado. Glória a Deus. Deus não sabe que nós humanos, o corpo, tem equilíbrio. Tem equilíbrio. Esse equilíbrio está aqui, bem por essa região aqui. Dá uma pancada aqui, a pessoa cai no chão, ligeirinho, o então fica vivo. Se chama uma pecinha que Deus botou na cabeça da gente, atrás da orelha, se chama labirinto. Quando ele está meio desequilibrado, aí o mundo começa a rodar. E se ficar em pé, a pessoa cai, porque ele fica sem equilíbrio. Quem já teve labirintite sabe disso. É uma pecinha. Pronto. Quem já fez lavagem de ouvido aqui? Quando a gente termina de fazer o procedimento, aí ele diz, olha, senta aí, não se levanta não, porque quando a gente olha, está o consultório rodando. Olha o médico está aqui, o outro está lá, o outro está lá, o outro está aqui. E se você não se concentrar, você deita no chão. Equilíbrio. Às vezes o inimigo quer bater em você para você perder o equilíbrio, mas ele não consegue, porque você está fundamentado. Você está equilibrado, aleluia. A nossa fé tem que estar equilibrada, aleluia. Alicerçada na rocha, no fundamento que é Jesus. Quando Jesus ensinou no capítulo 7, Mateus, ele ensinando, irmãos, ele fala sobre uma casa que alguém edificou. 7, no versículo, não anotei errado, 24. É isso? Como é que eu vou achar? Deus. Isso, agora. Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Glória a Deus, tem fundamento. Assim como aqueles montes, aquele monte rico, o monte de Sião, o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, assim o Senhor está ao redor do seu povo, e não deixará o seu servo ser abalado. Não vai, de maneira alguma, pode até balançar, mas não vai tirar as estruturas, não vai ruir, amados irmãos, suas bases, porque o crente ele tem fundamento de base, tem conhecimento, aleluia, tem Cristo na vida, e assim vai caminhando. Meus amados,
Certa feita eu precisei, eu trabalhava numa usina e trabalhei na parte de eletricidade eletrônica e me veio um trabalho assim, tanto quanto difícil. Aqui em cima de uma serra, tem uma torre. Esta torre tinha 2 antenas de telefone. 2 antenas de telefone. E elas estavam com sinal fraco. Os telefones, as ligações caíam na usina, telefone mesmo, fixo, não é telefone de celular, naquela época não tinha. E eles disseram: olha, irmão, tem um problema aqui, a gente precisa saber qual é o problema dos telefones, das ligações, tem um sinal muito fraco aqui nas ligações. E eu fiz um pequeno estudo para entender o que estava acontecendo. E, por fim, estava todos os equipamentos em ordem. E, por fim, notamos que as antenas estavam, o vento tinha virado a antena para o lado contrário. A cidade de Timbaúba ficava numa direção, a antena tinha virado 90 graus para o outro lado. Então, ele estava pegando o sinal de banda, não sei como pegava ainda. Aí, você então tem que girar novamente essa antena. Eu era técnico da usina, responsável por essa área. Peguei um ajudante, peguei a caixa de ferramentas e fui para a torre. Irmãos, era em cima de uma serra e a torre tinha 30 metros de altura, em cima de uma serra. Eu atraquei o cinto de segurança e subi de mundos acima até o topo da torre e lá pendurado pelo cinto para poder fazer a mão ficar livre, porque você não consegue segurar uma ferramenta e ao mesmo tempo apertar o parafuso, você tem que apertar e segurar. E eu lá, e o vento balançando a torre. Então lá em cima a gente sei, balançando. Jesus! Aí lá você vê um mundo pequenininho lá embaixo. Mas aquela torre, irmãos, há muitos anos, e se não trocaram, deve estar lá ainda. Passando vento, vendavais, chuvas fortes, e ela lá balançando. Sem perder o equilíbrio e sem cair. Glória a Deus, isso nos ensina, irmãos. E muitas vezes o vendaval vem e quer nos levar. Às vezes vai até, balançar, quando eu digo balançar a estrutura, é muitas vezes você se sentir, irmãos, peso, muitas vezes se sentir triste por alguma situação, às vezes até pensar: meu Deus, tu estás comigo, por que estou passando por isso ou por aquilo? Isso aí é balançar, mas em determinado momento o Espírito Santo vai lá no teu coração e diz: não temas, meu filho, eu estou contigo, eu vou te dar vitória, não se abale, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu vou te ajudar, aleluia, você vai chegar, você vai conseguir. E o vendaval passa, a noite passa, e o dia clareia, e você conta a vitória para a glória e louvor do Santo do Senhor, aleluia. Nós precisamos, irmãos, aprender que o Senhor não se arreda de perto de nós, Ele está conosco, ao redor do seu povo, para nos fazer vencer. Ainda que por um pouco de tempo Ele permita alguma coisa, alguma perseguição, alguma luta, alguma dificuldade, por um pouco de tempo Ele pode permitir, mas Ele não vai permitir para sempre, porque a palavra de Deus diz assim, que Ele não, vamos já em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, vou ver como é que diz bem direitinho essa expressão. Capítulo 3, versículo 32, irmãos. Jeremias. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Aleluia. Ainda que Ele permita que a gente fique triste por um momento, mas a alegria vai chegar. O dia da vitória, amados irmãos, chega. E o crente conta a vitória. Amém, amados? E como disse nosso irmão, e não pode ficar calado, né, irmão? Tem que vir agradecer. Aleluia. Eu já vi, irmãos,
Existe aquele tipo de crente que só aparece na igreja quando o negócio começa a apertar. Por isso que tem hora que eu estou orando e digo, Jesus, dá uma coxinha nos crentes para ver se eles aparecem. Porque segunda tua misericórdia. Mas vai lá, gente. Não faz um convite para aquele crente vir para a igreja. Faça. E Jesus sabe fazer convite para crente. Mas sabe que é uma beleza. E crente chega, viu? Então ele diz assim, rapaz, eu nem estava pensando tanto assim, mas agora eu estou vendo que eu preciso estar nos pés de Jesus. Aleluia. Mas o crente que já é acostumado a estar na casa de Deus, louvando ao Senhor, buscando ao Senhor, aleluia, enfrenta dificuldade, enfrenta sim também. Porém, aleluia, ele sabe perfeitamente que quanto mais buscar o Senhor, mais resposta de Deus ele tem, mais o Senhor vai lhe acudir, mais ele, aleluia, vai ter que agradecer ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Assim, aleluia, um monte seu que não se abala, mas permanece para sempre. Assim é os que confiam no Senhor. Aleluia. Você não sabe que tem coisas que a gente, nós em si, não temos condições de fazer? Tem coisas que fogem da nossa condição porque não depende da gente, depende de alguém. Eu me lembro, irmãos, um dia o pastor Edilson, o filho dele tinha um processo no exército porque tinha perdido uma arma. Ele foi num treinamento na mata e acabou esquecendo uma arma e depois não achou mais. E isso gerou um processo e ele vinha respondendo esse processo. Não era um processo assim de roubo, né, não, mas como de descuido, de ter perdido a propriedade do exército. Isso aí era aquele moinho, e ele era advogado e tal, e ele, o pastor, orando a Deus juntamente com a esposa, disse: meu Deus, ajuda meu filho nessa situação, resolve essa causa. Ele não roubou essa arma, ele foi um descuido. E todo ano, parece que tinha lá no tempo que o juiz puxava aquele papel, temos aqui o processo, aí marcava a audiência, como foi isso, ele tinha que repetir aquela história todinha e tal, e muitas audiências. Aí um dia, de madrugada, irmã, a esposa do pastor estava orando e disse: meu Deus, aquela causa. Aí Deus falou-lhe ao coração e disse: hoje estarei resolvendo esta causa. Aleluia. E ela agradeceu já a Deus, disse amém. E era justamente, ela estava orando que era justamente o dia de uma das audiências. E ela estava, o esposo dela ia acompanhar o filho, ele era tenente do exército também, e o filho também era do exército. Aí ele acompanhava o filho nessa ida. E quando foi lá, e o homem pegou o papel, olhou, e disse: rapaz, de novo isso aqui? Já foi logo se aperreando. Mas rapaz, faz quantos anos esse negócio? Ele disse: faz tantos anos, doutor, que a gente tenta explicar. Disse: você quer saber de uma coisa? Já está me dando abuso isso aqui. E quando disse isso, pegou o lápis, carimbou, assinou. Eu disse: está concluído. Você está absolvido, pode ir para casa. Bateu o martelo e disse: nunca mais você responde por isso aqui. E foi para casa e disse: Deus resolveu. Aleluia. Deus resolveu o problema. Então tem coisas que não dependem, aleluia, da gente, mas existe um Deus nos céus que tem o poder de sacudir, de mandar na vontade do homem, de fazer aquilo que você não pode fazer, mas
Deus é um Deus dos céus, que mais? Aleluia! Quando nós colocamos, entregamos já no Senhor. Aí ele diz, primeiro, ele me nos filhos, para sua vontade. Ele diz, calma, tenha paciência. E o salmista diz, esperei. E esperei com paciência. Os que esperam no Senhor serão como o monte de Sião. Amém, amados? Às vezes, a gente está numa situação que a gente está só esperando o agir de Deus. E Deus sabe que nós estamos esperando dele. Deus sabe da nossa estrutura. Ele lembra-se que somos pó. Aleluia. E Ele está dizendo para mim e para você: calma. Fica quieta. Existe um negócio. E eu vou resolver. Eu vou resolver. Veja a moça. Aleluia! Aleluia! Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não pode se abalar. Aleluia! Aleluia! Não pode perder o equilíbrio. Não pode perder a esperança. Mas espere e confie. Aleluia! Ele é quem pega de baixo para de cima. É aqui. Tem coisas que só Ele faz. Aleluia! Mas quando Ele faz, fica feito. Aleluia! Quando Ele ordena, irmãos, até as formigas, até as abelhas obedecem a voz dele. Eu já contei ali, andando, eu já contei aqui. Meu irmão tinha uma casa, era alugada, fazia muitos anos o morador morava. E um dia ela vendo que o esposo estava perto de se aposentar e ia sair da usina, ia voltar para a casa dela, que era na cidade de Goiânia. Ela disse ao morador: olha, eu queria que o senhor, assim que pudesse, o senhor arrumasse uma casa, porque nós vamos precisar reformar a nossa casa, porque meu esposo está já se aposentando e a gente vai precisar da casa. O morador disse: sair de onde? Depois de mais de 20 anos morando aqui? Sai não. Eu já tenho direito. Eu já tenho direito. É só entrar com o uso do campeão, né? Sei lá. Eu tenho direito. Não sai não, viu? Ela disse: está certo. Eu não vou brigar com o senhor, não. Mas eu queria que o senhor saísse. O senhor não vai sair, não. Sai daqui. Procure o seu direito. Está certo. Mas ela não foi procurar os direitos dela, não foi na justiça, não. Ela foi lá no circo da oração e disse: só escreve aí. Menino, aquele caderninho. A gente às vezes pensa que não é nada, mas aquele caderninho tem segredo de Deus. Aleluia. Porque o crente escrevendo dizendo: a igreja ore, porque existe um Deus dos céus que resolve. Aí eu estou lá: escreva aí, eu tenho um morador, não quero desocupar não, mas eu preciso da minha casa, preciso reformar. Aí os irmãos oraram. E passou uns 3 meses. Eu disse: eu vou lá ver se Deus abrandou o coração do homem, né? Vou ver o que ele vai me dizer. Aí quando chegou lá, a casa estava fechada. Bateu na porta, ninguém. Aí quem apareceu foi a vizinha. Disse: diga, irmão. Disse: não tem ninguém não. Ele disse: não tem ninguém morando aí mais não. A chave está aqui. Aí disse: mas como assim? Disse: agora a senhora vai, infelizmente, a sua casa está perdida. Perdida? Sim. Minha filha apareceu formigueiro nessa casa. Agora era formiga. Formiga que não se acabava mais. O morador teve que sair de um dia para o outro, porque foi tanto da formiga. E ele disse que se inquietou, disse: não, essa casa está. Perdeu. Aí ele irmão disse: misericórdia. Depois vá lá e olhe. Aí o irmão pegou, abriu a porta e saiu procurando formigueiro, não tinha nenhum, irmão. Saiu procurando: cadê a formiga? Aleluia! Porque ela ouviu uma palavra que Deus disse a ela lá no seu coração: eu vou mandar o exército lá para tirar aquele morador de lá. Aleluia! Deus deu essa palavra:
Ele imaginou que alguém ia denunciar, que alguém ia na delegacia e o exército ia lá ter um morador. Mas o exército de Deus é outro, meu querido. É formiga mesmo. E o formigueiro expulsou o morador. Quando o morador saiu, o formigueiro foi junto. Aleluia, para saber que Deus cuida do seu povo e que Deus ainda peleja por nós. E ele entrou na casa, olhou, pensando, na minha casa tem nada. Ele disse, pois dona, ele esqueceu de nome. Pois dona, a gente viu sua casa perdida. Mas é incrível, realmente, não tem mais nada. E ela foi reformar a casa para poder morar. Aleluia. Porque Deus é fiel, Deus cuida, irmãos, de mim e de você. Deus cuida de nós. E não só de nós, como daquilo que a nós pertence. Porque nós, quando adquirimos qualquer coisa, nós apresentamos a Deus, nós oramos a Deus, nós pedimos a Deus, aleluia. E o diabo, o inimigo, não pode ter poder sobre as coisas que Deus tem entregue nas tuas mãos. Seja fiel ao Senhor. Confie em Deus. Aleluia. Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. As coisas muitas vezes vêm querendo nos desestruturar, vêm querendo nos abalar, mas não abala não. Aleluia. O crente não é abalado, porque ele confia naquele que tudo pode, no fundamento firme da sua fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude e que nos abençoe em nome de Jesus. Esse Salmo 125, permita falar. O tema é a fé em Deus traz segurança. Amém. Amém? Amém. Essa fé em Deus nos traz segurança para a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, vamos nos colocar em pé? Vamos proceder? Aleluia. E traz meu irmão. Aleluia. Traz segurança mesmo. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Mateus 26, 26. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, o partiu, deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu sangue, meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças a Deus, dizendo: bebei de todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém. Deus Santo, aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Amém. Nos traga, Pai. Aleluia, Jesus. Abençoa a igreja, vai. Podemos ter a oportunidade mais uma vez para chegar a tua vida. Estende as tuas mãos e continua abençoando. Nós o agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é nosso. Meus amados, o conjunto canta mais um para depois. Deus, aleluia. Deus Santo, Aleluia, Deus. Quando passar o meu peito, sangue e arena,
Consumemos, recebendo pão, amados. Diz a palavra do Senhor. E tendo dado graça, partilho disso, tomai bem, isto é o meu. Fazer isso em memória de todos. Amém. Amado Jesus, glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Deus poderoso, Deus de bondade, aleluia. Graça te damos, Deus, por essa oportunidade. Preparado para nós aqui. Aleluia!
Semelhantemente, também depois de século, o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pastor, maravilhoso Deus, Pai e Pai dos céus, apresentamos este cálice nas tuas mãos, Senhor Deus, pedindo que o Senhor abençoe, consagre em nome do Senhor Jesus, para todos os servos que participaram de novo, Senhor Deus, e a sua bênção bendiga em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem sentar lá, vamos cantar. Vamos adorar a Deus cantando Aleluia. número 192. Aleluia. 2:14. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que mandou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia! De pecador, eis aqui teu Salvador, firmado com pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz de mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus. Meus amados, todos são membros. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus Santo, aleluia. Amém, amados? Vamos agradecer pelo ato assim parceiro. Bendito Deus e Pai, soberano Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos, Pai querido, por termos participado, Senhor amado, deste pão, deste vinho, símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Permita, Senhor amado, que nós possamos estar e continuar na tua presença, fazendo assim, Senhor amado, até aquele dia quando participarmos contigo na tua glória. Pai de amor, Deus de bondade, é no nome de Jesus. Amém. Se você tem pouco, ouvir os avisos, depois oração. Meus amados irmãos, eu quero desde já também agradecer a vocês em orar comigo, continuar na luta, né? E a você boa, você é vitória, viu? Então, Senhor Jesus, orando por mim, e brevemente eu estarei aqui dirigindo o culto e fazendo alguma coisa para vocês, né? Então,
trabalho comigo, companheiro de fundo, o companheiro está enfermo, o Daniel, ele ligou e tirou o apartamento, está em ação, e vamos fazendo alguma coisa para eles, né? Levante-se. Né? Sim, com certeza, a vitória. Amanhã, nós que puderem, normalmente, tudo aí na vida, Lagoinha, e os trabalhos com dia de sábado, dia de escola. Domingo temos culto, agora de manhã, no domingo, o culto começa às 6 horas ao domingo, tá certo? Aí vamos prosseguindo, adorando a Deus. Não sei até o dia, mas enquanto Jesus quiser, fogo de vida, seja grato a Ele. Eu digo a uma mulher que eu tenho lá em casa, que Deus tem me dado, eu digo, enquanto você puder ir, vai. Ela tem saído desse dia, tem ficado em casa, mas eu vou dizer uma coisa aos irmãos, não é para me agradecer, não. Mesmo de ter me dado uma pizza. Quando ela sai, que eu fico só, que coisa tão difícil. Né? Mas espero que Deus vai recuperar a minha saúde aí para sair. Amém? Agradeço aos irmãos, ao primeiro, a esposa e ao pastor Ricardo. Né? Deus abençoe o nosso pastor, continue dando saúde e vamos continuar naquela luta. Qual é a luta? Orando uns pelos outros. Amém? Ficamos de pé e vamos agradecer a Deus. Aleluia. Tá certo? Ore pelo nosso irmão Daniel, sua esposa, irmã de Paula. Ore também pelos irmãos Pedro lá também de Betel. Irmão Francisco, a mãe dele está internada na onda, em afogado, e a luta é grande. Mas a vitória é grande. Amém? Oramos até maravilhoso Deus. Pai, quero te agradecer, meu Deus, por estar no caso, meu filho, para te servir, a pessoa que recebe, o Deus, que não puder chegar, seja feio, Deus, pode visitar a noite, abençoa a casa, nos leva para os nossos lares, para que eu abençoe. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe.